Recebi tantas perguntas sobre a língua inglesa que vou fazer uma edição especial. Amigo Gringo Responde, versão gramática. A primeira pergunta é do Dan Augusto. Dan, sei lá. Ok, vamos lá. Ele escreveu: gostaria de saber as diferenças na utilização do Perfect Present e Simple Past. Present, Perfect, Simple Past, que isso? Eric, what's that? São tempos verbais, seus puta babacas. É que a gente aprende inglês de criança, nem damos nomes aos tempos verbais. Acho que o Simple Past é quando fala algo simples e o Present Perfect se usa quando recebe um presente perfeito no Natal, ok? Próximo. O Rômulo Gontijo Borges quer saber como fazer o uso correto de in e at. Por exemplo, I live in Amsterdam ou I live at River Plate. Putz, grila, não sei. Preposições. Usa-se in quando se usa in e usa-se at quando se usa at e nem me fala. Amigo Gringo, tudo bem? Eu sou o Mr. Teacher Paulo e eu também tenho um canal no YouTube e eu ensino inglês lá. E eu vim correndo assim que eu vi a sua primeira pergunta. Impressionante, porque ainda falta um mês para postar o vídeo, mas ok. É que pra você o que parece ser natural, pra gente não é. Assim quando estava aprendendo português, tinha dificuldade em saber quando falar ser ou falar estar. É o ser lembrando disso. Posso te ajudar? Pode. Começamos de novo. A diferença entre o presente perfeito e o passado simples é o foco. Quando o foco da sua frase for o tempo, ou seja, quando aquela ação aconteceu, devemos usar o passado simples. Por exemplo, eu perdi as minhas chaves ontem. I lost my keys yesterday. Já quando o foco da sua ação for naquilo que aconteceu, por exemplo, I have just lost my keys, o perder a chave que é o foco. Logo, usamos o presente perfeito. Ou seja, o presente perfeito sempre vai ser uma ação que começou no passado, pode ter acabado, mas influencia diretamente o presente. Por isso, chamamos presente perfeito. Quando as preposições in, on, at forem relacionadas a endereço ou a perguntas como onde você mora, nós usaremos o in, que dá a ideia de dentro, com país, estado e cidade. Já o on, que dá a ideia de sobre, será usado com ruas, avenidas e o andar que você mora. O at nós usamos quando damos o endereço completo. Por exemplo, o número da minha casa é 205 e fica na rua Garfield. So, I live at 205 Garfield Street, in New York City. Ok, agora do Felipe Pelissari, que perguntou: amigo Gringo, tem um phrasal verb que não consegui entender. Hook up. E já ouvi hook me up também. Poderia ajudar? Acho que consigo explicar. Hook up é tipo ficar e hook me up é tipo consegue para mim alguma coisa, consegue para mim um ingresso. Hook me up with a ticket. Mas phrasal verb, que isso, Paulo? Eu não sei phrasal verb. Um phrasal verb ele nunca pode ser traduzido ao pé da letra, ele tem que ser entendido por meio de um contexto, como se fosse uma expressão idiomática. Um outro bom exemplo é break up. Break significa quebrar e up, acima ou em cima, mas juntos, como um phrasal verb, eles significam terminar um relacionamento ou romper. Por isso, nós não traduzimos palavra por palavra. Um phrasal verb sempre será um verbo mais uma preposição ou um verbo mais um advérbio. Então, nunca traduza. Entenda pelo contexto. Ótimo. Mais uma? Sim. Essa é do Brian Castilho. Ele diz assim: amigo gringo, não é amigo gringo, é Mr. Teacher Paulo, porque você está explicando muito melhor do que eu. Vai lá. Ok, thank you. O amigo gringo sempre quis saber a diferença entre good evening e good night. Nossa, mas isso é como perguntar a diferença entre oi e tchau. Quando é noite e diz good evening, você quer cumprimentar alguém. E good night é tipo tchau ao final da noite. Puta babaca que fez essa pergunta. Mas, amigo gringo, pensa assim. Quando usamos boa noite em português, nós usamos tanto para cumprimentar quanto para despedir. Mas você já pensou que pode se usar também good evening para dizer tchau? Claro que não pode. Tipo, quando se despede de alguém no começo da noite, você diz have a good evening.
Ah, nossa, verdade. Good night e have a good night são só despedidas, mas good evening é cumprimento e have a good evening é despedida. O inglês é um idioma puta babaca. Você tá vendo? Não é tão fácil assim pra gente. Ok, não se esqueça de se inscrever no canal Amigo Gringo e também no canal, qual é? Mr. Teacher Paulo. Inscreva-se no canal do Mr. Teacher Paulo. Você está no Facebook também? Também no Facebook. Twitter? Yes. Snapchat? No, only Facebook and Twitter. Ok, a gente também não está no Snapchat. E agora a sua aula de nova-iorquês, que vem de uma dúvida da Letícia Daniel, do Conselheiro Mairinque, Paraná. Ela escreveu: Amigo Gringo, qual a diferença entre not at all e you're welcome? Eu acho que eu consigo responder. Os dois significam de nada, mas aqui em Nova York não usamos not at all. É you're welcome ou até no problem. Em qual país puta babaca se usa not at all? Você sabe? Sim, eles usam isso na Inglaterra. Paulo, você fala nova-iorquês muito bem. Obrigado por passar por aqui. Thank you very much. Not at all. Eu tô brincando. You're welcome.